Neste momento, passamos a palavra ao presidente da Comissão Especial do Direito Imobiliário da OAB, Dr. Ricardo Vogt. Boa noite a todos e a todas. Sou Ricardo Vogt, presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário. O único homem da mesa. Esse foi o primeiro questionamento que eu tive quando, das reuniões que nós fizemos. Eu seria o único homem da mesa e ficou essa pergunta, né? Será que não deveria ser uma mesa composta exclusivamente por mulheres? Não. A resposta que nós chegamos na reunião, não. A reunião também era só de mulheres. Bom, dito isso, vem o segundo questionamento. O que eu, como um homem, vou falar num evento que foi feito por uma mulher, no mês das mulheres e para mulheres? Bom, nada melhor que falar da minha vida, porque eu cresci no universo feminino, então eu acho que eu posso falar com um pouquinho de propriedade de algumas coisas e talvez trazer a minha experiência, né, de mulheres de sucesso, sendo eu um homem criado no ambiente de mulheres. A minha mãe veio para Porto Alegre no meados da década de 70, saiu de Venâncio Aires, com 2 mudas de roupa e um sonho de ser advogada. No final dos anos 70, ela se casou com meu pai e ele também estava fazendo a faculdade de Direito. E ela teve que fazer uma escolha. Os dois juntos não poderiam fazer faculdade. Ela abriu mão da faculdade no fim dos anos 70. No início dos anos 80, eu nasci. Novamente, a minha mãe teve que prorrogar esse sonho dela de ser advogada. Bom, em 83, meu pai se formou. E aí eu já estava grandinho o suficiente para que a minha mãe pudesse fazer algumas cadeiras à noite. E para que ela pudesse fazer essas cadeiras à noite, como meu pai trabalhava muito, 3 tias minhas se revezavam para cuidar, porque eu dava trabalho. Se hoje vocês acham que eu sou chata, é porque vocês não me conheceram quando eu era pequeno, gente. Perdão. Com perdão. Então, era o dia inteiro que eu convivia com a minha mãe, e à noite, a maior parte do tempo com minhas tias até meu pai chegar. E de tanto incomodar meus pais nos anos 80, de tanto incomodar, eles me deram uma irmã, e minha irmã nasceu em 87. Então, novamente, a minha mãe teve que interromper o sonho dela de ser advogada, até que a minha irmã tivesse uma certa idade. Bom, no início dos anos 90, a minha irmã estava crescida o suficiente, e a minha mãe pôde finalmente retornar à faculdade, e novamente a situação se repetia. Durante o dia, ficava eu com a minha mãe e a minha irmã, e à noite minhas tias cuidavam da gente. Então, cresci nesse ambiente, e finalmente, em 92, depois de 13, 14 anos de faculdade, minha mãe finalmente conseguiu se formar em Direito. Depois desse tempo, virei adolescente, comecei a sair e tudo mais, e as únicas pessoas com as quais, que eu era muito novo, com as quais eu podia sair, eram minhas primas. Então, novamente me via eu com 2 primas minhas e só mulheres. Então, eu cresci, né, como uma criança e como um adolescente frequentando esse mundo feminino. Então, para mim, é uma coisa que é bastante natural. E hoje em dia, apesar de todo o nervosismo de estar tendo que abrir esse evento, eu me sinto muito à vontade de estar aqui, porque muitas das coisas que vocês mulheres passam, eu, de certa forma, consigo sentir. Então, ter tido esse privilégio de crescer num ambiente totalmente feminino, me impôs determinados pensamentos, condutas que nós homens adotamos, porque praticamente somos obrigados desde pequenos. E eu não notei muitas dessas condutas, mas era um conflito muito grande para um adolescente, enfim, para um homem. Então, hoje em dia, como adulto, só posso agradecer esse privilégio de ter crescido nesse ambiente feminino e de tentar ser um multiplicador dessas condutas. Eu acho que quando a gente valoriza uma mulher, a gente não é menos homem. A gente demonstra sentimentos, enfim, quando a gente tem uma empatia um pouquinho diferente, em que pese os outros, muitos colegas nossos, muitos homens falarem que sim, que a gente está adotando esse comportamento, enfim, eu acho que a gente tem que seguir em frente, porque não precisa ter medo de fazer uma mulher brilhar, porque quando uma luz acende a outra, as 2 luzes brilham juntas, e as 2 luzes se fortalecem. Então, na nossa comissão, o protagonismo é totalmente feminino, e isso serve também para a gente multiplicar no mês da mulher. Eu, como homem, talvez essa seja a minha tarefa, mostrar um pouquinho uma visão que dá para ser um pouquinho diferente, dá para ter um comportamento mais inclusivo, porque, infelizmente, nós, pela imposição que a gente tem, muitas vezes a gente nem percebe
A gente nem percebe as condutas que a gente tem. E voltando àquela história, né, que eu contei no início, de uma mulher que saiu nos anos 70, largando a pobreza de Venâncio Aires, com 19 anos, com o sonho de ser advogada, que teve que interromper a faculdade por 3 vezes, conseguiu se formar, virou advogada, se aposentou, criou 2 filhos. Ela representa a história de muitas de vocês aqui, que podem nunca ter ocupado um cargo de destaque, uma posição de liderança, mas nem por isso deixam de ser mulheres de sucesso. Então, acho que isso tem tudo a ver com o evento. Apesar de eu ser um homem, esse é o depoimento que eu tenho, que eu aprendi com essas mulheres de sucesso que eu convivi desde sempre. Desejo um grande evento a todos e agradeço a presença. Ricardo, deixa eu só te perguntar, qual o nome dessa mulher? Elisete Vogt de Oliveira.